Samantha, este é o Arthur que você já conhece, você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E hoje o cão leu pela primeira vez o livro que todo político lê, O Príncipe. Nós hoje faremos a resenha deste clássico livro do Maquiavel. Vamos explicar? O Arthurzinho fez sua leitura pela primeira vez e ficou estarrecido. Bom, por muitas partes, como sempre, temos muito a conversar. Peraí que eu vou arrumar o Arthur. Deixa eu arrumar aqui você para ir no cantinho. E senta aí, senta aqui que o povo gosta de ver. Senta aqui que o povo gosta de ver. Essa hora. Arthur, senta. Ele comeu a cadeirinha e não quer ficar sentado. Quem mandou comer, não é mesmo? Bom, então vamos falar de Maquiavel, O Príncipe, um clássico, um livro que tem mais de 500 anos. Começar explicando ele, o outro vai comer agora, na hora que eu ligo para gravar o vídeo. E você tá aí, né, pensando no príncipe. Bom, gente, por muitas partes, primeiro fica, não é uma aula de filosofia, vai ser não é uma aula de ciências políticas, não foi um clickbait. Então, assim, se você chegou aqui agora porque você se interessou pelo título O Príncipe e pela chamada O Livro que Todo Político Leu, não é à toa e não está errado. Então vamos começar por muitas partes, porque assim, para contextualizar esse livro é muito difícil, mas eu não quero que este vídeo fique chato, cansativo e que te desestimule a ler você mesmo você mesmo Príncipe. Bom, começando, né? Tô com a edição da Martins Fontes, de quando eu entrei na faculdade de filosofia. Sim, e escrevi aquele várias vezes, que toda a faculdade de filosofia pede, porque a gente estuda na aula de ciências políticas. Toda a faculdade de direito, sim, eu cursei 1 ano só de direito e larguei a faculdade, também pede, não à toa. Essa minha ediçãozinha aqui é de 2004, bem velhinha, mega surrada, mas realmente estudei e não foi pouco, porque esse livro todos devem ler. E por que eu digo todos? Primeiro que, assim, ele é um manual de como conseguir o poder e se manter nele. Só por aí você já deveria ler para saber o que é que os políticos, entenda como o príncipe, o governante, o prefeito, o governador, o presidente, quem você quiser, tá? É que contextualizando, vamos lá, Maquiavel ele viveu entre o finzinho do século XV e XVI e o início do XVI, então ele pegou em Florença, ele nasceu. E ele pegou o início daquela época do Renascimento. Ele nasce no finalzinho dos anos 1469. Tem aqui no começo deste livro uma biografia dele, enfim, perdão, tem uma biografia dele, assim, né, tipo, ano tal. É que eu quis gravar assim, de primeiro em que sentido, para não ser chato, e era o que eu gostaria de ter sabido antes de ter cursado qualquer coisa do tipo. Bom, ele nasce em Florença, que não é a Florença como nós conhecemos hoje em dia na Itália, uma Itália unificada, tá? A gente tá falando do 1500, quando ele já estava por volta dos seus 30 anos, em que ele pega uma cidade-estado totalmente, como posso dizer assim, conturbada pelo que se vivia à época. O que você vai falar, tá bom, Samantha, o que se vivia à época? Vivia a guerra entre as cidades-estados, havia assim uma ameaça, não uma ameaça espanhola ou francesa, por assim dizer, mas ao mesmo tempo também, que poderiam tomar Florença a qualquer instante. Ele amava essa cidade. Este livro foi um presente, sim, esse livro aqui foi um presente, Maquiavel escreveu com seus 40 e pouquinhos anos, para o Lorenzo de Médici, que o segundo, o pai dele que chegou a governar, ele chegou a governar um período de Florença. O Maquiavel, ele passou 14 anos inserido, vivendo política, vivendo tanto a parte dos governantes quanto a parte dos governados. Então a gente está falando de alguém que teve uma experiência. Governantes, governados, entenda, povão, manipulado, manipulável, e quem está lá em cima no alto escalão, manipulando você aí, que não sabe do que se trata. Por que um guia para como chegar ao poder e não perder o poder? Porque Maquiavel escreve de modo pragmático, de modo objetivo, de modo claro, direto, reto. Tá aqui. Por isso todo político lê? Sim. Esse livro é de cabeceira de todo político. E assim, não tem um que não tenha lido este livro, porque quer saber exatamente as dicas de quem viveu, principados, de quem foi preso. Maquiavel foi preso, então quando o Lorenzo perde
o poder da cidade, era uma família riquíssima, super tradicional, ele acaba sendo exilado, enfim, aí ele escreve esse livro e tenta dar de presente, e presenteia o Lorenzo de Médici filho. Em que sentido? No sentido... Aí tem muitas polêmicas que eu não vou nem enveredar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo e chato, e eu só quero que você leia porque nós estamos aqui, ó, junho de 2023, daqui um ano quase, a gente vai estar, já vai estar havendo pré-campanhas aí para vereadores e prefeitos da sua cidade. Então, atente, leia, tire suas próprias conclusões. Pois bem, para não perder muito o raciocínio, que né, já com os dois aí que decidem tumultuar na hora que eu ligo a câmera, o celular da câmera. Bom, onde que eu parei? Ele tenta presentear, ele tenta presentear, ele presenteia, tá? Tanto que já começa, é um livro dividido em 26, já falei 28 capítulos. Então assim, bem explicadinhos, não sei se vocês conseguem ver, bem explicadinhos. Então assim, quantos são os gêneros dos principados, de como são obtidos. Só atualize, porque como o livro é de 1500 e comecinho, a gente já está falando aí, assim, Brasil mal tinha sido descoberto. Então a gente tem dos principados hereditários, dos principados mistos. Ele até faz aqui ele dá uma explicação de por que razão o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se rebelou, de que modo devem governar as cidades os principados, enfim. Tirem só essas partes e atualizem para os dias de hoje, né? Porque afinal de contas a gente está falando de um texto escrito no século XVI. Pois bem, por que ele nossa, eu tenta presentear. Por que ele presenteou? Porque talvez fosse uma tentativa dele de retornar ao poder, porque, assim, era o que ele mais gostava, ele escrevia isso para os amigos. O que eu mais amo é política, eu amo falar de política, amo fazer política e tudo que eu sei. E, afinal de contas, ele ficou dos 29 aos 43 anos, foram 14 anos, neste meio. Então ele conversou com, aspas, chefes de estados, outros governantes de outros principados, de outros reinos, enfim, ele conversou, ele tinha essa habilidade política. Bom, vamos aos pontos chaves principais. Então assim, entendido esse contexto bem curto, para você poder só se situar. Este livro também foi um que vigorou durante muito tempo no Index. Index, se você não sabe o que é Index, vai ficar sabendo agora. Index é a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica, tá? Então, assim, durante muito tempo a Igreja não queria que ninguém lesse. Hoje tá aí, fácil o acesso de todos. Não sei se ainda tem este exemplar, mas não importa, algum tem. Ah, e atente para um negócio, vou falar aqui assim, plagiando total meu professor de filosofia, não lembro se da graduação ou da pós agora, desculpa, professor. Mas eu lembro que ele falou, não leiam com a edição comentada por Napoleão. E sim, existe, vai estar aqui assim, textos com... Esse aqui não é, esse aqui é só o texto original. Mas existe, de fato, um livro comentado, sim, Napoleão é esse mesmo que está pensando, Napoleão Bonaparte. Escreveu, pegou esse livro e escreveu os comentários embaixo, tipo, tudo isso aqui que tem de grifado, mas beleza, não sou Napoleão. Aí ele pegou aqui assim, sei lá, esse aqui, capítulo 5º, que tá aqui, eu botei aqui uma atenção aqui, tá vendo? Sei lá. Aí eu fiz essa chamadinho. Meio que Napoleão foi pegando as partes que ele achou importante ou não e foi escrevendo no rodapé. Por que o meu professor falou isso e depois eu entendi? Depois eu fui ler, né? Mas a primeira leitura, leia por você mesmo, para você não se contaminar com as próprias ideias de Napoleão, porque tal qual nós, e como dá margem a muito... Tem um cheiro de 2000 e pouco, mesmo que eu tenha tirado pó para fazer a releitura com o Arthur, ainda sabe aquele livro que vem ainda com cheiro de pó? Pois é, não tá achando livro novo, não vou nem mentir, deixa eu enquadrar o cão. Que me faz eu perder o raciocínio, mas tem gente aí que gosta, que vê só pelo cachorro, então não dá pra eu tirar o Arthur, mas não dá pra eu mexer mais aqui também, que já organizei tudo e ele abaixa a cabeça pra dormir na comidinha dele, voltando a comida. Bom, então, voltando, né, por muitas partes. E aí o que acontece? Bom, nem sei onde que eu parei, que daí eu perco o raciocínio, é 1, 2. Napoleão. Então Napoleão leu e como nós também mortais, foram mais famosos que nós, para dizer certo, ele fez uns comentários. Esses comentários podem ser mal interpretados. Por quê? Porque é um livro que dá margem a muitas interpretações. Tanto que a famosa, nossa, famigerada frase os fins justificam os meios, não é de Maquiavel. Maquiavel não era maquiavélico, tá? Então, assim, parem, gente, por favor. Aí, já tinha fake news lá naquela época e chegou até hoje, você tá aí espalhando sem nem saber. Não tem esta frase.
essa frase ela foi atribuída a ele, mas não é. Então Maquiavel mesmo não era maquiavélico, não tem essa frase aqui. Ele vai explicar, que é o que eu vou contar agora bem por cima, para ficar mais palatável a sua leitura, tá? Em que sentido ele não era maquiavélico? Porque não tem essa de os fins justificam os meios. Qual a importância deste livro? Além do que eu falei no começo, ele é objetivo, ele é claro, ele é um manual, ele é um guia. Nicolau Maquiavel ele fugiu do clássico que a gente conhece em filosofia, não, os livros de filosofia estão ali. Ele fugiu do que a gente conhece por filosofia, ele era um filósofo político, tanto que é atribuído a ele sim o título de pai das ciências políticas por causa do Príncipe. Não é a única obra dele, mas é a mais famosa. Ele tem até peça de teatro, gente. Acabou que foi a mais famosa por ser mais famosa por ter passado, porque morreu no anonimato, tá? Não pense que o Lourenço pensou, nossa, que legal, obrigado pelo presente, amigo. Não, porque como eu disse, acharam que era uma tentativa e assim, nenhum historiador bate o martelo, não sou eu que o farei aqui. Enfim, aí aqui tem um prefácio comentado, aqui a cronologia, 3 de maio, tá? Ele nasceu em 1469 e ele morre... Aí tem toda a historinha mesmo, que é bem boa, nossa, saudades dessas edições em Martins Fontes, saudades mesmo. Ele morre em 1527, dia 21 de junho, nossa, tá quase fazendo aniversário. Enfim, foi ficando famoso depois com o passar do tempo e porque cada um foi interpretando a seu modo, algo que não dá muito margem a interpretações no sentido de... Se é um guia, se é um manual, se é pragmático, se é direto, se é reto, como assim que você vai ter interpretações dúbias? Não, então vamos lá. O que você precisa saber? É fácil de ler? É fácil de ler. É simples de ler? É simples de ler. Ó, cada capítulo, uns são mais curtos, outros não, mas aqui, vem aqui, ó, capítulo 7º. Dos principados novos que se conquistam com as armas e a fortuna de outrem. Sim, o vocabulário não é carregado não, é um vocabulário, é que hoje em dia tá tudo meio tão pobre que aí é difícil falar que isso é difícil ou não. Mas ó, página 27, na página 35 já acabou, então assim, 3 páginas ele explica como você conquistar a força com armas e tirar a sorte, a fortuna de outrem, dos outros, né, e tirar a boa sorte lá dos outros. Qual foi a grande sacada aqui, o que dá margem a este pensamento que não é dele? Maquiavel faz uma distinção muito grande entre a moral cristã e a moral política. E aqui atentem para isso. O que é a moral cristã? É o certo ou errado, é o que prega o cristianismo. Em que sentido? Fazer o bem, ser do bem no sentido bom, tá? E a moral política, já não. A moral política permite que você minta. A moral política permita que você fale uma coisa vou usar os termos atuais, tá? Para o seu eleitorado, você aí que é um aspirante a candidato nas próximas eleições, a moral política, segundo Maquiavel, permite que você minta para alcançar o poder, ou seja, mente aí para o seu eleitor, fala que você vai fazer isso, aquilo outro, que entra a eleição, sai a eleição, você aí do outro lado já sabe que não é bem assim que a banda toca, porque tudo bem mentir depois, pelo um bem maior. Mas que bem maior? O bem maior do príncipe, do governante, do vereador, do deputado, enfim, adapte aí a circunstância. Eu não vou citar o nome de ninguém, partido nenhum, mas vá fazendo suas conjecturas, tá? Não tá tão difícil assim de perceber as coisas. Então, segundo esta moral, não é que os fins justificam os meios, mas se você precisar mentir, se você precisar prometer hoje algo e não cumprir, tá ok. É isso mesmo. Por quê? Porque aqui ele levanta a questão, e ele foi muito feliz, Maquiavel, da maldade dos homens. Então tem uma passagem aqui que ele coloca a questão de que os homens não são bonzinhos, de que os homens se relacionam por interesse, de que os homens são invejosos, de que os homens... Enfim, ele desnuda mesmo a personalidade humana, não à toa Freud também leu ele, outros psicólogos, porque ele escancara o que é uma verdade, gente, não vamos mentir, né? Ainda mais no meio político, sabe, toma lá da cá, o meião, por assim dizer, então, enfim, tá tudo aqui. Coisa de 1500, eu falei que ele morreu pobre no anonimato, e esse livro só foi proibido sim pela igreja, pelo índice, entrou no catálogo durante muito tempo,
E aí tá aí hoje de muito fácil acesso, tá? Se esforce, que é uma leitura curta, esse meu exemplar não tem nem 200 páginas. Ele só fala desse jeito. O que mais que eu separei aqui para falar para vocês? É que esse livro é tão legal e vale a pena você reler trechos de quando em quando. Até para você parar de falar, não por mal, mas os fins justificam os meios, não é isso. Mas você entendeu de onde eu quis falar da questão da moral política? Se eu preciso, enquanto governante, preciso mentir, de fazer uma promessa e depois descumpri-la, tá ok. Talvez daí este mal entendido. Mas assim, Maquiavel era maquiaveliano, tá? Não maquiavélico no sentido de mal, de maldoso. Pena que isso foi associado a ele. Mas que ele desnudou o mal das pessoas enquanto humanidade, não da psique como Freud, mas enquanto sociedade, por assim dizer, dos meus interesses, sim. E para chegar ao poder, quem almeja ser príncipe, tem que ter a sua moral cristã resguardada e separada da sua moral política, porque senão você não vai ser um bom governador, um bom governante. Não tem como nem você chegar ao poder. Até por isso vai trazendo para os dias de hoje as pessoas falam, mas quem é bonzinho no meio da política acaba sendo corrompido. Talvez aí vocês tenham deduzido sem sequer ler. Ou talvez já esteja tanta gente engessado nos mesmos cargos de sempre que não ande, mas enfim, vamos caminhar aqui com o Príncipe de Maquiavel. Maquiavel, ele cita aqui duas coisas muito importantes, ele faz a distinção aqui de duas coisas muito importantes que um príncipe tem de ter, e atente, tem de ter. Virtude, aí você vai falar, tá, Samanta, o que é virtude? Virtude, sabedoria, sagacidade, é nesse sentido que ele fala de virtude, mas não a virtude, de novo, a da moral cristã, é uma sabedoria de como manejar as situações. A gente está falando de política, tá, gente? Aqui é bem a grosso modo. Se você tem a virtude de entender o que está se passando, de fazer a leitura boa da situação e souber se colocar, legal, daí você já tem 50% de chance de ser um bom príncipe. E por bom, entenda, não bom para os governados, bom para você mesmo, bom para quem está lá em cima. A virtude e a fortuna, mas fortuna, aqui a gente não está falando de fortuna essa, a gente está falando da fortuna no sentido de sorte. Então, o bom príncipe é aquele que tem a virtude, então ele tem uma sagacidade, uma astúcia, uma inteligência, uma esperteza, por vezes, e sabe usar os ventos, né, a roda da fortuna que gira, a seu favor. Então, todas as intempéries, aquela onda, teve uma passagem aqui bem bonita, enfim, que ele fala dessa pegada, mas assim, aquela leva de acontecimentos que não estão sob o controle do príncipe, você tem que saber pegar aquilo e manejar virando a seu favor. Este é o bom governante, este é o bom príncipe. Então, assim, você tem que ser esperto, sagaz, usar da moral política, ou seja, não sai por aí falando o que você pensa enquanto pessoa, mas aquilo que o outro quer ouvir. Atente e vamos fazer essas conexões. Se você usa da virtude e aproveita a fortuna no sentido de sorte e usa tudo a seu favor, você já tem aqui duas grandes, ele não fala, eu não ia falar coisa adjetivo, não, ele duas grandes características que tem de se ter. Não dá para você querer almejar o poder, se manter no poder, se você não tem essas duas coisas. E por fim, e não menos importante, aliás, longe disso, mas só para deixar aqui vocês com a vontade de ler, eu vou ler para dar o tom, para vocês sentirem um pouquinho de Maquiavel. Aqui ele pontua muito bem, deixa eu ver até para falar qual é o capítulo, acho que é o 18, que é o capítulo mais famoso, 17, perdão, gente. No capítulo 17, eu vou até a página 79, vamos lá. Nossa, já põe, Samanta, eu que achei que tivesse tirado tudo. O título do capítulo 17 é Da Crueldade e da Piedade. E se é melhor ser amado que temido, ou melhor ser temido que amado? Isso aí, tá assistindo meu vídeo, cai aqui no canal, seja muito bem-vindo.
Se tá gostando, se já tá assistindo meus vídeos, sabe que nós falaremos de literatura clássica, universal, e falaremos também de livros assim. Eu fiz uma pergunta: é melhor ser amado ou temido? Você, se você quer ser um governante, pensa aí se você nunca leu e nunca respondeu essa pergunta. E por que eu falei que a gente vai ler literatura? Bom, quem já tá aqui já sabe que eu sou psicóloga também, então eu dou meus pitacos psicanalíticos, faço minhas análises psicológicas e gosto de filosofia, né? Então não tem como, eu também, e política, então lá no meu vídeo de agradecimento dos 300 inscritos eu juntei tudo. Tô aproveitando para falar aqui que você ficou até aqui agora porque dá para eu falar nesse momento. Então a gente vai falar desses livros todos, por isso que eu vou trazer de um modo bem gostoso, porque não adianta também só nós lermos esses livros que são legais, pacas que eu amo, mas a gente não trazer alguns clássicos da filosofia, da política, para poder ter um entendimento maior, tá? Então essa é a minha proposta, é trazer luz, imagina aqui o Sagan, tô vendo aqui do lado do Einstein, aqui do lado do meu, Brasília, né? Podia ficar aqui mais, é estranho, do Einstein. Sagan falou do conhecimento, mas ficou para um outro vídeo. Deixa aqui, isso aqui quando eu estive em Brasília uma das vezes, eu trouxe de pedra sabão esse aparador de livros. Pois bem, e aqui Maquiavel faz uma distinção muito interessante, né? Porque num primeiro momento você pode pensar, poxa, é melhor eu ser amado do que eu ser odiado, né? Porque se eu vou governar, eu quero que aqueles que votaram em mim, me colocaram no poder, me amem, né? Só que não. Se você tiver que escolher entre somente essas duas opções, entre ser amado ou ser temido, tá? É melhor você ser temido. Por quê? Porque o amor, como todas as relações amorosas, ela se quebra quando não há mais interesse de uma das partes. E se as pessoas ficarem, eleitores ficarem insatisfeitos com algo, vão deixar de te amar. Se deixar de te amar, vão deixar de votar em você e você vai perder o seu poder, o seu principado. Ponto 1. Então, por que é melhor ser temido? Porque as pessoas têm medo de castigo. Em que sentido? Se você sempre fica naquela expectativa de vou ser castigado, então eu não vou fazer isso. Nossa, se eu não votar em fulano de tal, eu não vou ter a bolsa, sei lá o quê. Entendeu, gente? Então, vou votar para ter. Vou votar porque eu tenho medo de não ter. Então, você tem uma relação de você está sendo temido, por isso você está mantendo o seu poder. E atente, ser temido é diferente de ser odiado. Ser odiado não é bom, porque ser odiado pode te tirar também do seu trono. E por seu trono, entenda, Senado, enfim, né? Tá aqui, né? Brasília, mas assim, adaptem para as assembleias legislativas, câmaras municipais, etc, etc, etc. É um livro muito atual. Então, sim, quando se é colocado deste modo, a gente tem o quê? A gente tem que Maquiavel está falando, seja temido, não precisa ser amado, minta, mentir faz bem, as pessoas até preferem ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade, e não é mesmo, gente? Olha isso, propagandas eleitorais, olha aí tantas promessas de tantos e tantos, às vezes mesmo governo, às vezes mesmo a pessoa aí não tá aí. Não tô nem falando dos interesses escusos, porque aí você vai ter que ler O Príncipe para entender a ideia toda. Mas enfim, o resumo do resumo, que não é um resumo aqui, não estou explicando a obra, eu quero que você leia, que você tire suas próprias conclusões e que você atente, porque eu tenho para mim como ele foi preso, como ele foi exilado, como ele passou por poucas e boas, e ele esteve dos dois lados. Isso aqui não foi somente uma mensagem para o Lorenzo de Médici, foi também para você que está aí do outro lado. Você, nós, enquanto povão, enquanto eleitores daqueles que nos governam. Por quê? Porque ele está aqui falando, ó, gente, se eu estou aqui explicando como você aí, político, vai fazer para conseguir o poder, ou para se manter no poder, ou para chegar lá, você que não quer chegar lá, que não quer estar no poder, que, enfim, você tem aqui um guia de saber exatamente o que estão fazendo com a sua cabeça, como estão te manipulando, o que estão te prometendo. Não à toa também aqui ele escreve, é melhor ser temido do que amado. Mas assim,
É bom dar umas migalhas. Ele não fala com essas palavras, tá? Mas assim, eu tô falando. É bom dar umas migalhas. É bom que as pessoas gostem de você, óbvio que sim. Esse é só um caso extremo, se você tiver que escolher só dois. Senão você vai conquistando as pessoas. E pode dar qualquer migalha, qualquer coisa, só para que você mantenha ali aspas, não tá aqui, política da boa vizinhança, com eleitorado, com a sua base de apoio, ou a sua base não de apoio, né? A sua base aliada, a base não aliada, enfim, gente, tá aqui, ó. Não dá pra a gente ter um livro desse em mãos à disposição. Se eu não me engano, até acho que você pode pegar de graça da internet, porque o livro tem mais de 500 anos, então talvez você encontre até em PDF. Não tem desculpa para não ler O Príncipe, não tem desculpa para não pensar do que ficar só reclamando de quem tá lá, de porque isso, que aquilo. Ó, eleição tá aí ano que vem já de novo. Ó, tudo que tá passando aí na TV, olha as alianças que estão sendo rompidas ou não. Lembra que ele falou, pode mentir, pode não cumprir a promessa. Moral política é diferente de moral cristã. Atente a isso. Quando você atenta a isso, quando você se liga que, puxa, então ter virtude é ser esperta, é ser sagaz, é te manipular, é usar a situação a seu favor, e se você não usar, você pode perder, né? Se você não usar a boa fortuna, você pode perder. A gente tem um monte de exemplo aí também de gente que perdeu muito do poder. Eu não quero aqui fazer apologia a A, B, amarelo ou vermelho, a nada, absolutamente nada. Eu só tô aqui levantando a pulga atrás da orelha de, será que Maquiavel não escreveu para nós, para você aí? Para você não se deixar ser manipulado? Porque se ele está ensinando, de novo, repetir, de propósito, se ele está ensinando o outro lado a como chegar no poder, ele está te mostrando como que o cara lá, a pessoa lá, está chegando no poder. E você está se deixando comprar pela ideia, que já tá aqui batida. Então, assim, Napoleão, gente, é o livro favorito dele. Esse livro aqui saiu também, tem uma passagem... Game of Thrones também, o Anão lá, esqueci o nome, também lia. Quer dizer, um livro que é lido por quem está neste meio, tem de ser lido. Eu lembro que meu professor no mestrado disse assim, na primeira aula, acho que foi de filosofia, de ciência da ciência política, de filosofia da política, ele falou, era 2000 e... Aí nem lembro que ano que era, mas era um eleitor. O ano que a gente tá. Ó, gente, vocês aí, ele falou desse jeito: o que querem surfar na cabeça do eleitorado já tem de ter lido. E assim, era um professor, né? Imagina, pós-doutor e tudo mais. Usou esse termo, não lembro do nome do professor, gostava muito dele. Se você aí quer ser candidato e surfar na cabeça do eleitor, você tem que ler O Príncipe. Se você aí é o eleitor e não quer que surfem na sua cabeça, você deve ler O Príncipe, se ainda não leu para ontem. Estudante de Direito, Filosofia, Ciências Sociais, aí não precisa nem mencionar, né, gente? Aí é obrigatório. E não é obrigatório porque é obrigatório, é para expandir a mente, por isso que eu mencionei o Carl Sagan. Enfim, deixa eu ler aqui um trechinho que eu separei para vocês sentirem o tom. Pra sentir o tom. Tá ruim do osso. É que tem tanta coisa pra sentir o tom. Gente, eu fico até assim, gente, tem tanta coisa que é até triste. Importante, vamos lá. Não, são várias coisas aqui. Enfim. Ai, gente. Não quero ler assim à toa, é porque deixa eu falar, daí eu pego e eu gosto de gravar, não de improviso, não de qualquer jeito, não é essa a ideia, mas é como se fosse uma conversa que, tipo, Ramos, esse aqui você já leu, eu li, do que se trata, nesse intuito, porque senão fica muito chato, canal especializado de gente falando, tem, eu só quero que você, assim, poxa, então falar disso, então eu quero ler, já que todo político lê, então eu quero ler, então, poxa, me deu uma boa base, agora eu entendi o que é a fortuna, o que é a virtude, é isso, porque isso pode ser um pouco truncadinho, mas quando você entende isso, só segue a viagem, a viagem da leitura, só segue a leitura porque, assim, se até o povo aí, né, que tá em cima, que não sabe nem ler direito, leu, ou ouviu por audiobook, sei lá, então vai você aí não ler, né? Gente, eu ia pegar aqui exatamente esse do capítulo, página 97, deixa eu voltar lá, vocês sentirem o tom, que eu tô vendo que esse vídeo tá ficando longo, é que eu gosto realmente muito desse livro. Tem muita passagem em latim, tá, gente? Não esqueçam disso, enfim, já falei por demasiado.
Já bati muito papo. Vou ficar caindo sempre aqui nas mesmas. Então, assim, qual que é o tom de Maquiavel? Eu vou ler aqui um parágrafo para acabar, vai, Samantha, para com isso. Aqui. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver livre e não a destrói, será destruído por ela, porque ela sempre invocará na rebelião o nome de sua liberdade e de sua antiga ordem, as quais nem o passar do tempo nem os benefícios jamais farão esquecer. Não importa o que se fizer ou as precauções que se tomarem, se não dispersarem os habitantes, eles não esquecerão aquele nome e aquela ordem. Mas, quando as cidades ou as províncias estão habituadas a viver sob o governo de um príncipe, sua linhagem desaparece, estando de um lado acostumados a obedecer e de outro não tendo mais esse antigo príncipe, não chegam a um acordo para eleger outro e não sabem viver em liberdade. Por isso, são mais lentos em tomar armas com mais facilidade. Então aqui, né, ele está querendo dizer isso, né, quando é tomado à força, se você acabar com a linhagem anterior, as pessoas vão, até peguei aqui do comecinho, as pessoas vão acabar aceitando você, enfim, aí ele vai dando, tipo, você é tomado por poder, aí você vai falar, poxa, mas assim, a guerra, não é que é guerra, que a gente está falando aqui de 1500, então, e cidades-estados que estavam lá, Florença, Veneza, brigando até não poder mais para quem fosse tomar o poder, né? Não era a Itália unificada de hoje. Então, ele dá esses exemplos também. Mas, tirando esta parte da tomada à força, você tem um prato cheio aí da tomada pela urna mesmo. Você vai lá e vota. Ou vai lá, ou nem vai lá e não vota, ou vai lá e anula, enfim. Bom, gente, vídeo longo, meia hora. Se você tá gostando dos vídeos aqui do canal, deixa um joinha. Tem vídeo aqui no canal de outro conterrâneo dele, tá? E que se esbarravam ali por Florença, tá? A gente tá falando do Renascimento. O Erasmo de Roterdã elogia a loucura, que também era amigo do Thomas More. Ah, aqui ele também não quer, como o Thomas More, que eu falei, vou fazer até um dia desses vídeos da utopia, ele não quer desenhar um governo ideal, utópico, como as coisas deveriam ser, tal, como Platão também, na República. Esse vídeo eu vou fazer vídeo disso, da República. Aqui ele tá desnudando como as coisas são, sabe? As coisas são assim e para que então você governe, você tem que ser assim. Por isso é um manual que todo político lê. Você aí que é eleitor de político A, B, C, X, Z, não importa, tem que saber o que Maquiavel escreveu para essas pessoas que estão aí no poder ou tentando galgar um cargo eletivo aí nas eleições próximas. Tá bem, gente? Bom, por hoje é só. Até o cão já leu e foi lá comer o ossinho dele. Até o cão já leu, não vai você ler, porque o cão nem vota. Não vou nem aqui falar dos animais não votam e votem por eles, porque não serei candidata novamente. Tá aqui, gente. Até o cão já leu, leia você também O Príncipe de Maquiavel.